Olá, futuros colegas, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas discussões de caso. Hoje a gente tem um objetivo bem claro para a nossa sessão: pegar aquela apresentação sindrômica super comum que vocês vão ver o tempo todo nas enfermarias e ambulatórios, a famosa dispneia crônica, e traçar o caminho exato, passo a passo, até a etiologia precisa. Nós vamos sair daquele sintoma solto e chegar lá na raiz do problema, estruturando o raciocínio clínico de um jeito bem prático. Então, bora mergulhar nisso? Nossa discussão começa com um caso real, daqueles que exigem muita atenção logo de cara. Imaginem a cena: um paciente de 60 anos, mecânico. E tem um detalhe crucial que já salta aos olhos na anamnese: a altíssima carga tabágica dele, de 80 anos maço. É muita coisa, né? Ele conta pra gente que tem uma tosse produtiva diária já há 4 anos e uma falta de ar, uma dispneia progressiva, que nos últimos 2 meses piorou tanto que ele não consegue nem andar uns minutinhos no plano. E aí, durante a consulta, o filho dele, que está acompanhando, faz uma pergunta de ouro, daquelas que guiam toda a investigação. Doutor, será que meu pai tem alguma complicação por causa de tanto cigarro? É que ele emagreceu demais ultimamente. Bom, guardem muito bem essa informação do emagrecimento, porque ela vai ser a nossa bússola lá na frente, tá? E para resolver esse caso de forma bem estruturada, o nosso roteiro de hoje vai passar pelo diagnóstico diferencial da dispneia crônica, pelo manejo e estadiamento da DPOC, depois a gente vai investigar a suspeita de neoplasia pulmonar e vamos fechar com a interpretação radiológica. Tudo certo? Vamos nessa? Primeiro passo, diferenciando a dispneia crônica. Pessoal, um paciente de 60 anos e grande tabagista exige que a gente abra o leque do diagnóstico diferencial antes de sair batendo martelo. E aqui a gente vai focar numa clássica armadilha de prova e de vida real no ambulatório: a diferença entre asma e DPOC. Na asma, a obstrução é reversível, né? Ela frequentemente normaliza depois que a gente dá o broncodilatador e geralmente é guiada por uma inflamação eosinofílica, tem atopia envolvida. Já na DPOC, a limitação desse fluxo aéreo é fixa. Mas claro, a gente não para por aí. Num país endêmico como o nosso Brasil, a tuberculose tem que estar sempre piscando no radar, especialmente se o paciente tiver tosse prolongada e aquela sudorese noturna clássica. E, obviamente, a neoplasia pulmonar, que costuma dar as caras com uma perda de peso importante e, muitas vezes, hemoptise. Bom, com base nessa história clínica impressionante de 80 anos maço do nosso paciente mecânico, a gente vai focar agora no principal suspeito inicial: a doença pulmonar obstrutiva crônica. Entender como a fisiopatologia dela funciona é literalmente um segredo para tratar direito depois. A definição moderna de DPOC é bem redondinha e precisa. Ela é uma doença caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo aéreo. E atenção, essa limitação não cai do céu, viu? Ela acontece por causa de alterações estruturais graves nas vias aéreas e nos alvéolos. E o que causa isso? Na esmagadora maioria das vezes, é a exposição crônica e pesada a partículas e gases nocivos, trocando em miúdos a fumaça do cigarro. Na prática clínica, pessoal, a gente vê essa fisiopatologia se traduzir em 2 fenótipos clássicos que costumam coexistir na DPOC. De um lado, a gente tem a bronquite crônica, aquele perfil que os livros antigos chamam de blue bloater, lembram? É definido clinicamente por tosse produtiva por pelo menos 3 meses ao ano, em 2 anos consecutivos, o que gera edema e muita hipersecreção. Do outro lado, temos o enfisema, que na verdade é uma definição anatomopatológica. É a destruição permanente dos espaços alveolares. Isso leva àquela perda da elasticidade pulmonar e ao aprisionamento de ar. O pulmão perde a mola, sabe? E o nosso paciente real, geralmente, vai ter uma sobreposição dessas duas coisas. Então, a grande pergunta é: como a gente confirma esse diagnóstico na prática diária? A gente precisa de 3 pilares fundamentais. Primeiro, uma história clínica compatível. Segundo, a exposição aos fatores de risco. E o terceiro, que é o critério funcional obrigatório, não tem como fugir dele: a espirometria. O detalhe de ouro que vocês têm que tatuar no braço é a relação VF1 sobre CVF pós-broncodilatador menor que 0,70. Se não tem essa obstrução fixa no exame, pessoal, não é DPOC. Simples assim. Bom, agora que a gente já fechou o diagnóstico do nosso mecânico, precisamos dar o próximo passo lógico. Na medicina, não basta só saber o nome da doença. A gente precisa classificar a gravidade para poder prescrever o tratamento certinho na enfermaria ou no posto de saúde. E aí eu jogo a pergunta para vocês: como estadiar o risco e os sintomas desse nosso paciente específico?
Puxando pela memória, lá da nossa vinheta inicial, o paciente relatou uma piora muito intensa da falta de ar nos últimos 2 meses, sem conseguir andar no plano, certo? E o filho dele ainda mencionou que ele teve um quadro de exacerbação há 6 meses. Esses dados não estão ali de enfeite, eles são a chave para a nova classificação Gold. O sistema Gold atual simplificou bastante as coisas e dividiu os pacientes nos grupos A, B e E. Funciona assim. O eixo vertical olha para a história de exacerbações. Se o paciente tem 2 ou mais exacerbações no ano, ou pelo menos uma que foi tão grave que ele precisou internar, pronto, ele já é jogado imediatamente lá para o grupo E, que é o de alto risco. Já o eixo horizontal foca no peso dos sintomas no dia a dia, usando aqueles questionários clássicos como o MMRC ou CAT. Então, pensando no nosso paciente que tem muita falta de ar e histórico de exacerbação prévia, ele claramente se enquadra nesse perfil E, de alto risco e muito sintomático. Com esse estadiamento na mão, a gente começa a construir o nosso plano terapêutico em fases. E aqui vai um ponto crucial, absolutamente inegociável. O tratamento sempre começa pelas medidas não farmacológicas. Antes da gente pegar a caneta para prescrever qualquer bombinha, a cessação do tabagismo tem que ser abordada. É a única, repito, a única medida que comprovadamente muda a história natural da DPOC. Além disso, reabilitação pulmonar e vacinação, especialmente contra influenza e pneumococo, são prioridades absolutas no ambulatório. Agora sim, avançando para a farmacologia. Hoje, o manejo é todo guiado pela carga de sintomas e pelo risco do paciente. Para a galera com muitas exacerbações, como é o caso do nosso paciente do grupo E, o padrão ouro é a terapia dupla com broncodilatadores de longa duração, combinando LAMA e LABA. E aqui, futuros colegas, um alerta gigante. A gente só vai adicionar os corticoides inalatórios, os CIs, se o paciente tiver eosinófilos no sangue acima de 300. Isso funciona como um marcador de que tem uma inflamação específica ali. E prestem muita atenção. Jamais, sob absolutamente nenhuma hipótese, a gente prescreve corticoide inalatório como monoterapia na DPOC. Isso despenca em prova e é um erro grave na prática. Tá, mas vamos voltar para o nosso caso. Beleza, a gente avaliou e controlou a dispneia da DPOC. Mas, lembram daquele detalhe no começo? O filho do paciente relatou uma perda de peso super grande e progressiva do pai. Como médicos atentos que somos, a sirene da neoplasia broncopulmonar tem que começar a tocar imediatamente na nossa cabeça. Vamos investigar essa possível complicação. Os dados mundiais são bem assustadores, pessoal. O câncer de pulmão é simplesmente a principal causa de morte por neoplasia no mundo. E, sem nenhuma surpresa, 90% dos casos estão ligados ao uso do cigarro. Mas olha que fato fascinante e que muita gente deixa passar. A infecção pelo HIV age como um multiplicador acelerado desse risco. Ou seja, pacientes com HIV são muito mais suscetíveis a ter câncer de pulmão, mesmo sendo mais jovens. Outra coisa importantíssima é que a fibrose pulmonar é um fator de risco independente. O que isso significa? Aumenta as chances de câncer mesmo se o paciente nunca tivesse colocado um cigarro na boca. São esses detalhes finos que vão separar um raciocínio comum de uma investigação clínica de excelência. Quando a gente joga isso para o microscópio e analisa a histologia, existem padrões bem distintos. O adenocarcinoma é o mais comum de todos, no geral, inclusive em pacientes que não fumam, e ele gosta muito de se apresentar como um nódulo periférico. Já o carcinoma de células escamosas tem uma relação altíssima com o cigarro, prefere uma localização mais central, lá perto do hilo, e é ele que frequentemente causa hemoptise. Por fim, a gente tem o carcinoma de pequenas células, que, sendo bem sincero, tem de longe o comportamento mais agressivo e maligno do grupo. Legal, a teoria está bem clara, mas a medicina do dia a dia se faz juntando clínica com imagem com evidência. Chegou aquele momento crucial de correlacionar a nossa altíssima suspeita clínica com a interpretação radiológica do tórax, usando o bom e velho raio-x e, claro, a tomografia computadorizada. E na radiologia, esses diagnósticos contam histórias completamente diferentes para a gente. Na DPLC, o que a gente procura? Sinais de hiperinsuflação pulmonar, ou seja, o diafragma fica mais retificado, os espaços intercostais lá no raio-x aparecem bem aumentados e a gente vê aquele clássico coração em gota. Agora, quando a suspeita é neoplasia, o foco vira outro. A gente passa a procurar ativamente por nódulos sólidos, por margens espiculadas, ou até mesmo aquelas famosas e perigosas lesões em vidro fosco na tomografia, que já podem ser o primeiríssimo sinal de um adenocarcinoma. Trazendo de volta aquela pergunta super angustiada do filho do nosso paciente. Doutor, haveria algum tipo de exame, algum rastreio para evitar que o meu pai chegasse nesse ponto?
E a resposta da medicina moderna para grandes fumantes com uma carga tabágica tão pesada quanto a dele é sim. A tomografia de tórax de baixa dosagem é hoje a nossa principal ferramenta de rastreio. Ela é indicada justamente para pescar essas lesões bem no comecinho, em pacientes de alto risco, numa tentativa real de mudar o desfecho quase sempre sombrio dessa doença. Isso, futuros colegas, nos leva à nossa reflexão final de hoje. Qual é o real impacto da nossa intervenção lá atrás, muito antes do paciente desenvolver aquela dispneia crônica incapacitante ou esse emagrecimento grave? O verdadeiro papel da medicina não é só ser um bombeiro apagando fogo, tratando exacerbação na UTI ou diagnosticando tumor já avançado. A mágica acontece na atenção primária. A cessação do tabagismo precoce é a intervenção que literalmente muda destinos. Então, que fique a lição. Em toda consulta, não importa a queixa principal, lembrar de fazer essa prevenção ativa e acessar a ferramenta mais poderosa que a gente tem na medicina. Um grande abraço para vocês, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima discussão clínica.